Pronto. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o conteúdo, né, da aula, a gente tirar dúvidas e fazer algumas discussões, eu queria perguntar para vocês como é que foi com relação a essa semana a vocês se encontrarem com o material no Moodle, encontrarem os vídeos, encontrarem a questão das avaliações, se está funcionando, vocês estão com alguma dúvida, vocês têm alguma sugestão para deixar melhor esse fluxo de material. Como é que funcionou isso para vocês ao longo dessa semana? Vocês podem falar ou vocês podem escrever pelo chat, tá? Estou com o chat aberto aqui também. Eu achei tudo certo, assim, professor. Achei bem fácil, bem explícito. Às vezes os professores colocam várias pastas, né, e fica confuso, mas eu achei bem, assim, didático, bem bom, assim, gostei. Tá. Eu estou tentando deixar de uma forma que no nome já diga mais ou menos ao que se refere, ou a pasta, ou o documento, ou o aviso. Mas às vezes pode parecer que está claro para mim, né? Porque eu estou organizando a disciplina, essas coisas estão muito claras na minha cabeça. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade para encontrar algum material, ou se vocês tiverem alguma sugestão, tá? Fiquem à vontade para me falar, ou durante a aula, ou me escrevam também, tá bom? Só algumas coisas gerais. Tinha um problema na data do estudo dirigido. Do estudo dirigido não, desculpa, do estudo de caso, tá? Aí acho que foi a Júlia que me escreveu, né? Escreveu lá falando que estavam botando que era quarta-feira, e quarta-feira é quando a gente tem as turmas separadas. Na verdade, foi na hora que eu fui fazer, eu não me dei conta que tinha ficado para quarta, tá? Então, as apresentações dos estudos dirigidos, né? Que vai ser um trabalho que vocês vão fazer em dupla, ele vai ser nas terças-feiras, tá? Porque todo mundo tem que assistir de todos, e aí tem que interagir com alguns. E aí o que eu vou fazer é o que seria o conteúdo da aula teórica desses dias, a gente vai ter a oportunidade de discutir nas aulas práticas, e eu repito para cada uma das turmas, tá bom? Então, antes eu acho que as datas eram 5 e 12 de maio, se eu não me engano, então agora vai ser 4 e 11 de maio, porque vai ser na terça-feira. Eu corrigi isso no plano de ensino, e eu troquei o plano de ensino que está lá com essa correção, tá? Então, só para vocês já, caso alguém já tenha olhado, já tenha marcado as datas, dá uma revisadinha de novo, porque mudou de quarta para terça-feira, então mudou para um dia antes. Eu acho que foi a Júlia, não a Júlia Zanato, a Júlia Brocardo, que entrou em contato comigo falando que não tinha artigos suficientes lá na pasta para o estudo de caso, tá? Eu vou colocar mais uns artigos lá, tá? Mas esse recado aqui vale para todos. Se vocês quiserem fazer com um artigo diferente do que está lá, ou um tópico diferente do que está lá, vocês podem, mas só me contactem antes para a gente acertar qual que vai ser o trabalho que vocês vão usar como base, tá? Não é mandatório os tópicos que estão lá, mas eu só quero que a gente, quando vocês fizerem a decisão, que a gente converse sobre isso, tá? Para seguir algumas linhas para ficar todo mundo mais ou menos nos mesmos níveis, certo? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar mais alguns artigos ainda essa semana lá disponível, tá? Enquanto isso, vocês vão se organizando em dupla, vão pegando os artigos, e quando vocês já souberem isso, vocês já podem entrar lá no Moodle, na parte de avaliações, e colocar lá quem é a dupla e qual artigo que a dupla vai trabalhar, tá? Eu até botei um prazo para que isso seja feito, mas se vocês já tiverem isso, vocês já podem ir colocando, certo? Bom, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, ou tem alguma dúvida sobre o geral da disciplina, sobre o andamento da disciplina. Tranquilo? Pessoal, a gente vai ter uma monitora, tá? Nas aulas. Eu não sei se ela está aqui hoje, porque eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo. Mas eu vou mandar uma mensagem depois apresentando ela para vocês, tá? Então, ela vai nos ajudar nas tarefas aqui do Moodle, vai ajudar a fazer tirar dúvidas de vocês também, está disponível alguns horários, né? Que a gente vai estar acertando isso ainda, a gente está vendo, vamos acertar ainda esse cronograma de atividades. Mas só para falar que a disciplina vai ter monitoria, tá? Em geral, a gente tem monitoria quando a gente tem as atividades presenciais, a gente vai conseguir manter essa monitoria também para as atividades remotas, tá?
Bom, então vamos ao tópico que a gente da semana passada e dessa semana, né? Que é uma parte introdutória em que a gente está falando sobre algumas definições e classificações de contaminantes, tá? Que é para vocês vão ver que as aulas agora das primeiras semanas é uma geral, assim, a gente não fala especificamente de algum contaminante ou de algum grupo de contaminante. A gente vai falar primeiro as definições, as classificações, aí a gente vai agora para a questão da dinâmica deles no ambiente. Então, as principais fontes, o que vai determinar onde é que eles vão estar, se eles vão se ligar à biota, se eles vão estar na água, se eles vão estar no sedimento. Depois a gente vai falar sobre a questão de uma vez que eles são assimilados pela biota, como é que é a questão de se a biota vai armazenar, se ela vai excretar ou se ela vai biotransformar esses contaminantes, tá? E depois a gente vai para alguns conceitos e algumas questões com relação à toxicidade, que é uma das formas que a gente estuda também poluição, né? Não só do ponto de vista de concentrações de contaminantes, mas em busca de estudar os efeitos desses compostos ou desses elementos nos organismos, tá? E depois a gente vai entrar em alguns grupos específicos, tá? Claro que ao longo dessa parte de conceitos, definições, biotransformações, né, que a gente vai entrar em toxicocinética, toxicodinâmica, eu vou usar alguns exemplos de contaminantes já para mostrar isso para vocês, tá? Mas eu vou falar sobre eles por alto, depois a gente vai falar um pouco mais especificamente, levando todos esses pontos em consideração. Bom, então, para essa semana que passou, tá? Eu deixei uma questão para vocês lá no Moodle. Eu vi que eu olhei ontem, final da noite, eu vi que praticamente todo mundo tinha respondido, tá? E eu vou fazer alguns comentários, tá, sobre a questão para vocês, tá? Sobre em função das respostas que vocês colocaram lá no Moodle, das respostas que eu vi até ontem à noite, tá? Então, se alguém colocou depois das 10 da noite alguma coisa, eu não li, tá? Essa resposta, mas pode ficar à vontade para se tiver alguma coisa para comentar aqui. Antes de eu falar, eu queria ouvir, ou se vocês quiserem escrever, em função, né? A pergunta ela tinha muito a ver com o primeiro vídeo, tá? E acho que isso é mais uma coisa. Eu coloquei 3 vídeos lá, tá? O último eu coloquei ontem. Não precisava desses outros 2 vídeos para responder e para discutir a pergunta que eu deixei lá, mas eu recomendo que vocês assistam esses outros vídeos, porque o conteúdo daqui para frente, ele vai sempre usar conceitos que estão sendo apresentados ali, tá? Então, a gente vai ter vocês vão ter um vídeo essa semana que vai falar um pouquinho sobre a distribuição no ambiente, e ele vai usar conceitos, por exemplo, de bioacumulação e biomagnificação, que estão apresentados no terceiro vídeo que eu coloquei lá no Moodle para vocês, tá? Então, deem uma olhadinha nisso para que não fique conceitos em abertos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem, não precisa esperar até a aula, tá? Vocês podem tirar na aula, mas se vocês quiserem tirar essa dúvida antes, podem me escrever, tá? Bom, então antes eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam dessa definição? Era uma definição que vocês já eram familiarizados, vocês já tinham ouvido a definição de poluição e de contaminação, ou vocês não tinham nunca pensado sobre se existia uma diferença entre esses termos, ou não tinham sido apresentados a possíveis diferenças, tá? Eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Foi um conceito novo para vocês ou não? Tá, então, alguns de vocês... Oi? Alguns de vocês estão falando que vocês tinham visto isso em relação ao trabalho que vocês fizeram com a Lê no semestre passado, tá? Alguns falaram que achava que era uma coisa só, que foi uma coisa nova. O André botou só que foi, então estou imaginando que foi um conceito novo. Matheus falou que já tinha visto, Júlia falou que foi novo, que ela nunca tinha parado para pensar em cada um deles. Maria Luísa, se você quiser falar, pode falar. Oi, Ju, tudo bem? Desculpa. Oi. Tranquilo. Então, foi, acho que meio termo, assim. A Ale já tinha comentado com a gente no nosso trabalho, mas a gente não tinha exatamente, assim, definido cada coisa. A gente sabia que tinha uma diferença, sabia mais ou menos ali, mas ainda não tinha essa definição bem feita.
Entendi. Bom, então, alguns, em função de ou alguma outra disciplina, né, ou de alguma forma tiveram contato de uma forma que apresentava esses termos como coisas distintas. Outros, ou porque nunca tinham parado para pensar, ou porque nunca foram apresentados, tá? Realmente, é uma coisa que geralmente a gente vai tratar na disciplina de poluição marinha. É um dos tópicos da poluição marinha, definir, né, o que é poluição, o que é contaminação. Bom, como eu falei no vídeo, a literatura, né, a literatura tradicional, a literatura clássica, é muito usado como coisas separadas, tá? E coisas separadas, assim, o que separa contaminação é nível acima do nível que é considerado natural no ambiente, poluição é quando começa a ter efeitos deletérios, seja para os organismos daquele ambiente, seja efeitos para a economia, seja efeitos para o homem, enfim, né? Não necessariamente só efeitos biológicos. E não só para aqueles organismos que estão vivendo diretamente naquele meio, né? Então, mais ou menos é isso que define, tanto que a gente sempre fala assim, a gente tem uma série de contaminantes, que são os contaminantes sintéticos, ou seja, são contaminantes que foram produzidas pela indústria química, né? São moléculas que foram criadas artificialmente, elas não existem no ambiente. Então, a gente sempre fala, essas moléculas, a partir do momento que a gente tem elas no ambiente, não importa o quão baixa esteja a concentração, o ambiente já é considerado contaminado, porque não existe um nível normal para aquele ambiente. E isso já não acontece para quando a gente fala de substâncias que são naturais, tá? Por exemplo, quando a gente fala de metais, tá? De elementos traços. Por quê? Porque os elementos traços, eles são elementos naturais, eles têm ciclos, né, dentro do nosso planeta, e eles estão presentes nos minerais, consequentemente nas rochas. Quando essa rocha é lixiviada, esses minerais eles são levados para os corpos d'água. Então, às vezes a gente encontra uma alta concentração, ou um valor que a gente consideraria uma alta concentração de um elemento, né, de um metal, num rio, né, ou numa região estuarina, e ele não tem uma fonte antrópica. Ele tem fonte da bacia que foi drenada, que ele foi lixiviada com aquela água e veio das rochas, dos minerais daquela região. Então a gente não pode considerar que a gente não poderia considerar que aquele local está contaminado, porque o nível natural dele, o nível dele em equilíbrio, é uma concentração alta, por exemplo, vamos lá, de chumbo. Tá? Só que em outros lugares, essa mesma concentração, ou mesmo concentrações menores, seriam consideradas uma contaminação, porque não é normal para aquele ambiente. Tá? Então, o contaminante ele varia a concentração, tudo muito de qual composto, qual elemento a gente está falando e de qual ambiente que a gente está se referindo. Né? Para o sintético seria mais simples. Está presente, é contaminação. E aí, claro, aí entra no problema de definir poluição, porque seria quando tem dano, e entra na grande questão que é o que é dano, ou como definir dano com confiança. E aí que eu trouxe a discussão de que se a gente pode, na prática, separar uma coisa da outra. Tá? Porque como eu não mudo, tá? É um livro de poluição um pouco mais recente, em que, baseado, inclusive, em autores mais da área de ecotoxicologia ambiental, eles trazem esse questionamento. Como que a gente vai na prática separar? A gente é realmente capaz de separar e é capaz de usar esses conceitos como coisas distintas, tá? E eu queria ouvir de vocês, assim, né, que vocês dissessem como é que foi isso. Vocês acham que precisa separar? Vocês acham que vocês são da opinião que separa, são coisas diferentes e tem que ser tratados de formas diferentes? Ou vocês acham que não, que é difícil separar, que precisa de uma visão, a gente precisa rever essa separação de conceitos? Como é que ficou isso para vocês? Tá? Assim, pessoal, não tem uma resposta certa, uma resposta errada aqui, tá? Eu quero ver como é que foi a percepção de vocês com relação a isso, tá? Então fiquem tranquilos para responder. Ó, então quem está respondendo aqui está falando que a princípio concorda que separar é melhor.
Eu acho que eu concordo com a Júlia, que ela escreveu que separar talvez confunda. Eu fiquei pensando, quando eu fazia a questão, que, tipo, se a gente vai pro leigo, no caso, sei lá, as pessoas não vão entender o que é contaminado e o que é poluído, e talvez isso seja, tipo, uma coisa que talvez atrapalhe na hora de fazer algum tipo de cuidado, remediação do ambiente, sabe? Mas nesse sentido. É um ponto importante, Ana, que a gente tem que considerar isso, né? Às vezes, algumas classificações, e isso acontece para várias áreas, né? Dentro da academia, dentro da sala de aula, dentro da universidade, a gente separa e define muito bem, e usa muito bem essas separações. Mas na prática, quando a gente vai falar com a sociedade, né? A sociedade não universitária, a comunidade não universitária, vai falar com tomadores de decisões, na hora de criação de políticas públicas, às vezes essas definições podem gerar uma confusão. É um ponto bem importante que você trouxe. Tá. A Luana escreveu que, apesar da separação, ela acha que talvez quando a gente for falar com o público, divulgação científica, talvez a gente possa usar como conceitos semelhantes. A Bárbara também falou que concorda nesse ponto, né? Para quem falou que acha que seria melhor separar, por que vocês sentem essa necessidade, assim, por que vocês acham? Eu queria entender por que vocês acham que tem que separar. E só para vocês terem uma ideia, assim, até 2018, tá? Sempre que eu dava aula de poluição, nas outras universidades por onde eu passei, nos trabalhos que eu fiz, eu sempre trouxe bastante separado, tá? Foi realmente trazendo lendo novos autores, né? Autores que estão trazendo novas reflexões, que eu comecei a questionar isso. Né? E aí comecei a trazer isso, obviamente, para a disciplina de poluição marinha. Não como, assim, para a gente, vamos, esse é o certo ou esse é o errado. Eu defino o que a gente vai usar na disciplina, né? Mas eu acho que é uma discussão bem importante, assim, porque são termos muito utilizados. Eu já ouvi pessoas falar assim, eu prefiro usar poluição porque causa um impacto maior. As pessoas se chocam mais, ou as pessoas se mobilizam mais se você fala em poluído e não em contaminado. Falando que achava que tinha um peso maior a palavra poluição, tá? Até me chamou a atenção isso, eu sempre uso de exemplos nas discussões. Mas eu queria ouvir isso de vocês, assim, quem acha que tem que separar? Por que vocês sentem essa necessidade de separação? Por que vocês acham que é importante separar? Eu concordo com o que a Luana Rodrigues, por exemplo, falou ali, porque realmente, se são conceitos diferentes, eu acho válido eles serem separados, já que em contextos acadêmicos eles são usados de modo separado, sabe? Acho que é válido a gente aprender eles de modo separado para a gente conseguir distinguir o que é um, o que é outro, assim, e no futuro, quando a gente for usar isso, quem for usar isso de modo acadêmico, acabar não se confundindo e tudo mais, já que são, né, assim, em modo prático, coisas diferentes mesmo. Obrigada, Franciele. Eu ia até ler o da Luana, né, mas foi nessa linha que a Franciele falou, assim, que tem que separar, porque quando colocamos dentro de apenas uma classificação, a chance de erro é maior, já que tem diferença, não tem motivo para não separar. Aí a Gabriela Freire falou que porque ocupando um lugar a gente vai impactar de qualquer maneira, mas esse impacto pode ter dimensões diferentes. Importante. A observação é importante. Aí a Bárbara falou, não sei, se tem definições diferentes, são coisas diferentes. Agora que eu já fui apresentada esses conceitos, não vou conseguir ver como coisas iguais. Aí a Carla e o Júlio falaram que concordam com isso também. Tá. Interessante que vocês trouxeram pontos que eu nem tinha pensado com relação à questão de níveis de impacto, essa questão de como da questão dos erros, né? Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que na prática, tá, é possível realmente... Antes disso, eu vou fazer uma observação, antes da pergunta. Existe, né, que a pessoa falou assim, se existem os conceitos, então é melhor usar. Mas vocês repararam que, quando eu dei os conceitos, eu dei de duas organizações bem distintas, tá? Uma que é do GESAMP, né, que é um grupo que reúne pessoas de várias partes do mundo, né, é uma organização, assim, vamos dizer, a nível global, né, que fala da proteção dos oceanos, fala de poluição, traz diversos manuais sobre sobre compostos que a gente precisa ter atenção, práticas e tudo mais. Eles têm um material muito bom, eu sempre recomendo todo mundo entrar na página deles e ver os manuais, as cartilhas que eles têm lá. Então, assim, vem desse grupo,
tá? E vocês reparem que esse grupo, lá desde 1969, quando foi criado, o que eles fizeram? Eles definiram poluição. Não tem um documento do GESAMP definindo contaminação, ou dizendo que contaminação é diferente de poluição, tá? Aí, quando eu trouxe o conceito de contaminação, eu trouxe um conceito de um órgão, uma organização dentro da União Europeia, que eles definem contaminação. Eles falam, contaminação é isso, tá? E tanto de um ponto de vista que parece muito mais uma contaminação a nível de contaminação química do que considerando a questão física e a questão biológica, pela definição que eles dão, tá? Mas é até uma definição mais nova, né, quanto a definição do GESAMP lá, da final da década de 60, início da década de 70, essa da União Europeia é uma definição de 2008, tá? Tem umas outras discussões anteriores a isso, tem o Clark é um autor de um livro de poluição marinha de 2004, que ele traz essa separação entre poluição e contaminação, né, mas essas grandes organizações que estão dando conceitos, assim como o GESAMP falou só de poluição e não falou de contaminação, esse órgão da União Europeia, ele fala de contaminação, mas em momento algum ele fala definindo poluição, tá? Então, assim, a gente não tem um documento desses órgãos norteadores, né, que traga, olha, quando for assim, use esse termo, quando for assado, use esse termo, tá? A gente não tem a mesma organização definindo as diferenças. Tá? Acho que isso é uma coisa interessante de a gente notar. Acho que foi ao longo do caminho que eles foram se divergindo. Aí agora a pergunta, vocês acham que na prática mesmo, tá? Quando a gente vai estudar um ambiente, tem como dizer se ele está contaminado ou se ele está só contaminado ou se ele está poluído? Na prática, assim, indo lá, vocês como oceanógrafos tendo que desclassificar um ambiente entre contaminado ou poluído. Pela classificação de contaminado, ver se eu entendi, assim, né? Seria um ambiente que tem níveis muito maiores de uma substância que não está ali, né? E para mim, para minha cabeça, se isso está acontecendo, o ambiente já está poluído de alguma forma, porque aquilo ali vai afetar de alguma maneira, sabe? Mesmo que seja um nível de poluição tão baixo que a gente não observe, tipo, realmente o que vai acontecer, sabe? Ou que demore mais tempo, não sei. Então, por isso que eu não consigo separar, assim, que nem é separado na literatura, ou tipo... Porque na prática eu não vejo como... Não sei. Não, é isso mesmo. Mostrar essa dificuldade, ou mostrar como é que vocês estão enxergando isso, como é que vocês estão vendo isso. A ideia é isso mesmo. Vão falando, não precisa... Assim, às vezes vocês não consigo enxergar como separar por isso, mas não sei dizer todas as palavras o porquê, mas... Eu quero entender por que vocês acham que pode ser separado, né? Assim, na prática, se vocês acham que pode ser separado ou não, tá? Então, Jana falou que ela não consegue, né, pensar nisso na prática, de conseguir fazer essa separação. Ela acha que não é possível, né? A Bárbara falou que ela acha que sim, a Carla falou que acha que não, porque ela falou que acha que investigar os danos deve ser complicado, realmente a gente vai falar sobre isso. E a Júlia Zanato falou que tem que ser uma análise bem mais minuciosa, tá? A gente vai falar nas aulas do tópico mais de ecotoxicologia um pouco mais sobre isso, tá? Mas 2 pontos. Detectaram uma substância e detectaram o efeito. Os dois são problemáticos, tá? Detectar o efeito é ainda mais problemático do que detectar a concentração. Mas vou começar pela concentração. Quando eu vou analisar um ambiente e eu procuro um composto, tá? Vamos lá, eu vou usar a Lagoa da Conceição, tá, de exemplo, pessoal. Vou analisar glifosato, tá? Todo mundo, ou quase todo mundo já deve ter ouvido falar do glifosato. É um praguicida muito usado para plantação de soja e tudo mais. Tem uma série de problemas ambientais associados a ele, coisa e tal. Vou analisar glifosato na água da Lagoa da Conceição. Aí eu vou lá, analiso o glifosato e não encontro o glifosato. Eu posso dizer que o nível de concentração é 0? O que vocês acham? Maria Luísa já falou que não. Carla também falou que não. Matheus também falou que não. Por que eu não posso falar que é 0? Eu imagino que você é obrigada a dizer que você não identificou, né?
Porque não necessariamente, só porque naquela amostra que você pegou, mesmo nas suas réplicas, não tem encontrado, não necessariamente não tem. Às vezes também o método que você usou não consegue identificar a quantidade que tem. Acho que é muita coisa. Isso mesmo, Maria Luísa. Na verdade, são 2 pontos. Primeiro, tem a questão se as minhas amostras foram representativos, tá? Do ambiente. Mas digamos que eu coletei um monte de amostra, um monte de coisa, tá bem representativo, fiz uma coleta sazonal, ainda assim não encontrei. A gente tem todo o método analítico, por melhor que ele seja, por melhor que eu possa usar os melhores equipamentos disponíveis para fazer análise química, tá? Ele tem um limite de qual o menor valor que eu vou detectar, que eu vou conseguir separar, né? Porque os equipamentos eles vão funcionar muito com relação ao sinal que o meu contaminante vai gerar nele, mas eu tenho um sinal ruído ali dos equipamentos, como todo equipamento elétrico tem um ruído. Então eu tenho que diferenciar o que realmente é sinal do meu contaminante do que é ruído. E, ainda que hoje a gente tenha métodos que peguem concentrações no nível de partes por bilhões, partes por trilhões, né, que são níveis aí de picograma, femtograma, eu ainda assim tenho para alguns, depende do composto, depende do método que eu estou usando, depende da matriz que eu estou utilizando. Por exemplo, trabalhar com água doce, trabalhar com água salgada são mundos completamente distintos dentro da parte analítica, tá? Com dificuldades distintas. E talvez eu não esteja encontrando o composto, não porque ele não está ali, mas porque o meu método não é capaz de detectá-lo nas concentrações que ele está, nas concentrações baixas com que ele se encontra. Então, assim, em poluição, quando a gente faz análise, a gente sempre nunca fala em zero, tá? A gente nunca tem uma tabela de resultados onde a gente coloca zero de concentração. A gente coloca sempre abaixo do limite de detecção. E aí a gente tem formas de tentar definir qual é esse limite de detecção. Dizer, olha, o valor não está acima de 5 partes por trilhão, por exemplo. Tá? Então, a gente tem até isso, a gente tem que calcular qual é esse limite de detecção do método que a gente está trabalhando. Então, dizer que é zero é muito complicado. A gente não diz que é zero. A gente diz que não foi capaz de detectar. Tá? Então, seria para a questão, já para a questão de minação. Mas, com relação a dano, isso ainda é mais complexo, tá, pessoal? Porque é o seguinte, eu tenho que definir dano. E a gente tem dano econômico, dano social, dano cultural, dano ecológico, né, o dano da questão do ambiente. Vamos pensar em dano ecológico, vamos pensar em dano nas espécies daquela região, o dano que o glifosato faria às espécies presentes na Lagoa da Conceição, tá? Qual espécie eu escolho como representativa para ver se teve dano? Ou eu vou ter que analisar todas as espécies presentes na Lagoa da Conceição? Mais do que escolher qual espécie, que tipo de análise eu vou fazer para detectar o dano? Tá? A gente tem testes de ecotoxicologia em que a gente expõe o organismo a... Vou expor um organismo de uma espécie que é comum na Lagoa da Conceição, né? Pode ser um poliqueta, por exemplo, ao sedimento ou à água da Lagoa da Conceição. E eu vou ver se depois de 96 horas, por exemplo, quantos morreram, tá? Isso é uma forma de ver dano. Mas a morte é um indicativo de dano. Eu posso ter... ele pode sofrer algum impacto comportamental, por exemplo, ele pode começar, ou se for um peixe, né, por exemplo, pode começar a nadar mais devagar, ou de forma mais errática, e isso vai prejudicar a forma depois de como ele vai se alimentar, ou como ele vai se reproduzir, e eu vou ter um dano nas gerações futuras. Ele pode ter um dano a nível de órgãos, né, ele pode desenvolver um tumor, ele pode ter um dano que seria a nível, assim, onde a gente fala de níveis mais altos, né, quando a gente está falando de órgãos, mas eu posso ter um dano a nível de tecido ou a nível celular. Eu posso ter um problema de multiplicação de células, eu posso ter um efeito neurológico, eu posso ter um efeito reprodutivo, aquela espécie pode ficar estéril, aquele organismo pode ficar estéril, ou ele pode ter um problema neurológico e não conseguir ter problemas motores, consequentemente, ele pode ter um desbalanço hormonal, eu posso ter um impacto dentro celular, né, por exemplo, na replicação do DNA ou do RNA. Então, assim, o nível do impacto, ele pode ir desde lá
das organelas, tá? Desde o nível, na verdade, de DNA e RNA, passando pelas organelas, passando pela célula, para ir para tecido, para ir para órgão, para ir para o organismo. Eu posso ter um dano que eu não vou ver num organismo, eu vou ver um dano só quando eu avaliar a população toda, tá? Então, na dinâmica populacional daquela espécie. E eu não tenho como fazer uma análise em todos os níveis, em todos os organismos. E a própria análise, eu posso fazer uma análise de dano no organismo e não detectar o dano por causa do método que eu estou usando, por causa das limitações que eu tenho de como conduzir o estudo, tá? Então, definir dano, ou melhor, identificar o dano, não é uma tarefa trivial, tá? Tá, então, assim, o que eu estou trazendo isso para vocês? Eu não quero que, vocês, para quem acha que tem que separar a poluição e contaminação, não quero convencer vocês ao contrário. Eu só quero que vocês tenham na cabeça de vocês as limitações ao fazer essa separação, tá? Até porque, sim, a maior parte da literatura, como eu falei, vai usar os termos separados, tá? E vocês têm que estar prontos para isso, para ver esses termos sendo usados de forma separada, ou quem sabe ver esses termos sendo usados de forma conjunta, ou saber as limitações na hora de separá-los, tá? É isso que eu quero, que vocês entendam os problemas, as dificuldades de separar esses termos na prática, tá? O André fez uma pergunta aqui: como classificar como efeito deletério algo sem ter uma data ou acidente pontual? Ser algo a longo prazo e sem a percepção visual de um acidente? Tá, Andrew, deixa eu só ver se eu entendi a sua questão. Você vai analisar um ambiente, mas você não sabe se teve um acidente, por exemplo, que aconteceu ali. E você quer ver se teve um dano. É isso? Bom, vou assumir que é isso que o Andrew perguntou. Se eu não for, Andrew, por favor, você me corrija, tá? Então, assim, vou trabalhar com o ambiente. Tipo, eu usei o exemplo da Lagoa, né, onde a gente teve um acidente, mas vamos pensar antes do acidente. Eu quero saber se está tendo um dano em alguma, no ambiente da Lagoa da Conceição ou em alguma espécie da Lagoa da Conceição, tá? Nessas horas, sempre é importante os trabalhos de monitoramento, tá? Que sejam feitos, assim, eu sei que é uma região que tem uma importância ambiental, tem uma importância cultural, tem uma importância econômica e social para a cidade, tá? Então, eu preciso que aquele ambiente se mantenha, né? Se mantenha de forma sustentável, se mantenha em equilíbrio, para que não suma uma espécie, para que ele não fique contaminado de um jeito que, de repente, ele vai ficar com um cheiro absurdo e ninguém vai querer ficar no restaurante à beira da lagoa, e quero que aquele ambiente se mantenha, tá? Para que ele continue sendo uma fonte de renda, que ele continue sendo uma fonte de alimento para diversas espécies. Então, nessas horas, a importância é só que eu sei que eu vou ter restaurantes, eu vou ter casas, eu vou ter os barcos ali, né? E isso tem potencial para gerar um impacto. O impacto não vai ser gerado só se eu tiver um derrame de petróleo ou o desastre que aconteceu agora na Lagoa. O uso contínuo, ele vai gerando um impacto crônico, tá? E às vezes até ele é mais problemático do que um impacto pontual, como um acidente, tá? Às vezes. Então, assim, o monitoramento é importante. Eu vou ter que definir, né, em função desde a logística, de parte financeira, de quanto em quanto tempo eu vou ter que ir naquele ambiente, fazer coletas e monitorar os níveis, tá? Assim, isso é muito difícil de fazer, pessoal. A gente não tem programas de monitoramento no Brasil, tá? É muito difícil a gente conseguir financiamento para, olha, vou pegar a Lagoa da Conceição e 2 vezes por ano, uma vez no inverno, uma vez no verão, eu vou lá e vou coletar para ver como é que se estou tendo um dano ambiental, e esse dano ambiental para tentar associar quais grupos de contaminantes podem ser, tá? Não é uma coisa que a gente faz rotineiramente, tá? Inclusive agora, para dar um exemplo para vocês, o que aconteceu na Lagoa da Conceição, tá? Para poder saber o nível do dano, a gente tem que ter dados pretéritos, tá? E não tem, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de contaminantes emergentes, tá? Por exemplo, de fármacos, de produtos de cosméticos e de cuidados pessoais, se eu for lá coletar água na lagoa e analisar as concentrações, a concentração que eu usar, eu fico assim, eu posso sugerir que ela veio do acidente, do desastre que aconteceu, mas se eu não tiver dados de antes do desastre, a Casan pode virar e falar, não, esses níveis
que poderiam ser os níveis de antes, né? Você não tem como provar que esses níveis foram causados pelo desastre que aconteceu, tá? Então, o monitoramento ele também é importante para isso, tá? Para a gente sempre ter dados pretéritos. E, claro, ao longo do processo, eu só vou instalar as questões de licença ambiental, né? Eu vou instalar um porto, eu vou instalar um condomínio, eu vou instalar uma empresa numa região próximo de um corpo de água, próximo da lagoa, vamos dizer assim. Existem vários níveis de licença, né? Existe licença para permitir a obra, existe licença durante a obra, existe licença para atuação depois. E envolve ficar fazendo monitoramentos constantes. Aí a empresa é responsável por contratar uma outra empresa de consultoria ambiental que vai ficar monitorando o ambiente. E ela tem que apresentar relatórios dependendo de como é que for o contrato, anuais ou semestrais, para o órgão ambiental daquela região, para mostrar que ela não está impactando ou que o impacto que ela está causando não é algo preocupante, tá? Não sei se eu te respondi, Andrew, se eu não te respondi o que você estava pensando, fala aí que a gente fala de novo sobre o tópico, tá? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Deixa eu pegar aqui uma anotação que eu fiz com relação à questão que eu coloquei lá para vocês, tá? Eu vi que várias pessoas falaram dela. Ah, perfeito, André. Falaram dela, falando dessa separação, usando as definições que foram dadas ali no vídeo, né? O que é uma coisa, o que é poluição, o que é contaminação. Então, algumas pessoas falaram, olha, ela está contaminada porque a gente ainda não tem como avaliar os danos. Outras pessoas falaram, não, em função das imagens que a gente viu de peixes morrendo, da questão das pessoas que foram atingidas, a gente já pode falar em contaminação. Teve pessoas que foram para a questão, né, olha, em função do que está definido no vídeo, em função de que na disciplina a gente não vai fazer uma separação entre contaminação e poluição, tanto faz o que a gente falar com relação à lagoa, tá? Então, a ideia era essa mesmo, que vocês apresentassem a resposta em função do que vocês entenderam, do que vocês... as conclusões que vocês tiraram em função dessa separação ou não separação, tá? O que eu queria comentar com relação à questão, tá, pessoal? Eu dei um cenário para vocês, tá, na questão. Tudo bem, eu usei um cenário de algo que aconteceu recentemente aqui em Florianópolis, que a gente tem falado bastante, tem sido na mídia, está tendo vários... O pessoal do Ecoando Sustentabilidade está fazendo várias lives para discutir isso, né? Então, está uma coisa muito próxima da gente, né? Os grupos de pesquisa da UFSC estão envolvidos em fazer análise, em fazer o monitoramento, em propor soluções. Então, está uma coisa muito próxima. Mas, assim, nesse enunciado, né, eu falei do acidente na Casan e eu fala assim, se considerarmos. Então, eu dou um cenário, porque até então, quando eu fiz a questão, a gente não tinha dados para poder afirmar isso não. Então, eu estou criando um cenário em função de algo real. Eu falei, considerando que esse acidente elevou a quantidade de nutrientes e de metais traços na laguna, né? E aí, assim, acima dos níveis aceitáveis pela legislação. Então, eu supus que já teriam sido feitas análises desses dois grupos e que os valores estavam acima do que aquilo que a legislação considera normal, tá? Então, assim... por que eu estou falando isso? Para que quando vocês forem responder a questão, vocês vejam, se centrem no enunciado, tá? Quem falou assim, olha, a gente não tem ainda dados de danos, mas a gente observou pelas imagens que tem peixe morrendo, a gente sabe que teve pessoas que foram atingidas por isso, né? Não tem problema, porque como eu estou fazendo uma questão muito próxima da gente, a gente está vendo isso, ficou como um complemento à questão, tá? Mas quem não falou sobre essa questão, tá tudo bem, porque eu não trouxe isso, eu não falei no escopo da questão, eu não falei, olha, foi observado peixes mortos, teve famílias que foram deslocadas, a pesca tá sendo um problema, os restaurantes ali vão sofrer, porque as pessoas não vão mais poder usar o ambiente, tá? Então, quem não falou sobre isso, está tranquilo, porque eu não trouxe isso no enunciado. Teve gente que trouxe outras questões, tá? Teve gente que trouxe a questão dos patógenos, por exemplo, tá? Ok, citou os patógenos, mas não tá falando na questão. Então, assim, a questão tratou de nutrientes e metais traços, tá? Aqui não tem muito problema, mas é só para chamar a atenção de vocês, para vocês se centrarem naquilo que o enunciado está trazendo. Usem as informações do enunciado, tá? Geralmente, quando vocês precisam procurar coisas fora do enunciado, assim, né, tipo, olha, para vocês criarem cenários, eu deixo isso também no enunciado, tá?
Mas as questões de vocês, eu gostei muito da forma como vocês apresentaram, tá? Gostei dos pontos que vocês levantaram, gostei das coisas, de outros pontos que vocês consideraram, principalmente por ser algo que está muito próximo da gente, eu acho que isso é importante. Como eu falei, não tinha resposta certa ou errada no quesito de, eu queria ouvir que não tem que separar, que tanto faz poluição e contaminação. Ou eu queria ouvir que tem que separar, tá? Não era isso. Só que eu quero que vocês só saibam de uma coisa. Na disciplina, quando eu falar, olha, um ambiente contaminado ou um ambiente poluído, eu não estou fazendo distinção, tá? Eu vou usar os dois termos como sinônimos, tá? Então, nos vídeos, nas aulas, nas mensagens via Moodle, sempre como sinônimos. Se em algum momento eu for usar como coisas separadas, eu vou deixar isso bem claro. Eu vou falar, olha, aqui nesse contexto estou usando contaminação e poluição como termos separados, tá? Quero deixar isso bem claro, só para não gerar dúvida em outras questões, para não gerar dúvidas nas discussões, tá? Significa que vocês têm que, na vida de vocês, usar como termos conjuntos, como sinônimos? Não, vocês vão fazer as escolhas e vão justificar as escolhas de vocês, tá? Deixa eu só ver que eu anotei algumas coisas com relação a isso. Bom, a gente falou da lagoa, ok. Com relação às questões do Moodle aberto aqui. Perfeito. Teve gente que falou que, olha, para chegar à conclusão que vai ser poluído só depois de mais estudos. Ótimo. Queria que vocês... foi bom que vocês foram além do que eu queria na questão, tá? Acabaram colocando outras reflexões. Muito bem. Bom, pessoal, alguma dúvida com relação a isso ou relação ao segundo vídeo, né? Eu vi que algumas pessoas olharam o segundo vídeo, algum comentário que vocês queiram fazer? A Carla comentou sobre os vídeos. A ideia dos vídeos é assim, pessoal. A ideia é que sejam curtos, né? Até esse primeiro acabou ficando mais longo do que eu queria, porque ele ficou com 7 minutos, e a ideia é que eles não passassem de 5 minutos. Eu acabei me empolgando nesse. E a ideia, eles vão ser simples, tá? Eles vão trazer os conceitos de forma simples, que é para a gente introduzir eles. Depois tem mais discussão, por isso que tem as leituras que eu deixo lá no Moodle também. Porque quando a gente, na prática, né, ou ao longo do estudo de poluição marinha, a gente tem que dar uma aprofundada nisso. Mas a ideia é conseguir passar o conceito inicial, dar esse pontapé inicial, de uma forma também que vocês, flexível, tá? Que vocês possam assistir eles no celular, no computador, em qualquer momento que vocês acharem que dá. Estou deixando um tempo na aula para que vocês possam assistir, né? Mas fica a critério de vocês encaixar com o melhor horário, porque eu sei que tem gente que não vai poder estar não vai estar aqui na aula porque está assistindo outra aula, ou não vai estar aqui porque tem que estar trabalhando, enfim. Então, ou porque a internet naquele dia resolveu não funcionar, né? Inclusive, falando sobre isso, eu estou encaminhando para o final, tá? Para que para quem quiser usar, né, o segundo período da aula, vocês possam ver o vídeo que está lá, tá? Que está na semana... dessa semana agora, a gente vai começar a introdução de um novo tópico, que é o tópico de distribuição e transporte de contaminantes, tá? Eu coloquei o vídeo, eu não salvei a pergunta ainda dessa semana, mas eu vou colocar lá. Eu só vou adiantar o seguinte, que a pergunta dessa semana, vocês vão precisar procurar um pouquinho, tá? Ela é citada no vídeo, mas um pouquinho da definição do que ela é, vocês vão ter que dar uma procurada fora, tá? Assim que a gente desligar o vídeo, eu já vou deixar ela lá para quem quiser trabalhar nisso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato, tá, pessoal? Sobre amanhã, só para dar um recado para vocês, eu deixei lá no Moodle. Pessoal da turma A, ao invés de começar às 8h20, já te passo a palavra, tá, Júlio? Ao invés de começar às 8h20, a gente vai começar às 9h10. Tá? Lembrando que a aula de amanhã, o objetivo é tirar dúvidas com relação ao estudo dirigido. Então, assim, vocês trazem as dúvidas, vocês trazem os questionamentos, tá? Quem vai conduzir a aula não vai ser os 2 períodos, né? Pra vocês terem tempo para trabalhar no estudo dirigido em si, mas é vocês que devem trazer isso. Porque semana que vem vocês têm que apresentar o cenário para o cenário geral, tá bom? A turma B, a gente começa às 10h10 normalmente. Tá bom? Júlio, você ergueu a mão.
Oi, prof, bom dia. Então, eu tenho uma dúvida em relação à questão ali sobre a lagoa. É que assim, eu tava dando uma. Quando eu fui responder, eu dei uma olhada na internet e vi que tá rolando um processo para, tipo, em relação a responsabilizar a Kazan ou não, com o que aconteceu, né? E aparentemente eles têm a responsabilidade pelo acidente. E aí, partindo disso, eu tratei a lagoa como uma lagoa poluída. Isso porque na definição que a professora falou lá, cita que poluição tem a ver com algo que tenha uma intervenção humana, né? Que é ocasionado por uma pela gente. E aí eu fiquei com dúvida se isso está certo, se o que eu considerei isso é correto em dizer, porque, enfim, né, eu na minha resposta meio que, tipo, responsabilizei a Kazan, mas aí, tipo, não sei se eu tô fazendo certo, né? Eu fiquei com essa dúvida. Tá, eu tô só abrindo aqui, Júlio, para ver sua resposta. Mas, assim, a definição do GESAMP de poluição, ele fala na introdução pelo homem de forma direta e indireta. Na definição de contaminação, não fala em introdução pelo homem, né? Fala só em introdução de material, de substâncias, né? De material não considera energia. Só que assim, ele não está falando aquilo, mas a gente entende que é também em função, assim, é antrópico, por quê? Porque aquela questão que eu dei, o exemplo que eu dei dos metais. Eu posso ter altos níveis de um determinado metal numa região que não é em função de uma atividade antrópica, que é em função da área que é lixiviada, né? A geologia daquela região faz com que a gente tenha rochas que, ao serem lixiviadas, aumenta a concentração tô dando exemplo do chumbo, tá? No chumbo, naquele corpo de água. Então, assim, não teve nada a ver com a influência do homem, tá? Tô pegando uma região prístina, não tem nada, não tem ninguém no meio do nada, e eu tenho altas concentrações. Eu não posso considerar aquele ambiente nem como contaminado, porque no equilíbrio natural dele, na situação natural, ele não tá com aqueles valores. Com relação, especificamente, à responsabilização da Kazan, tá? Existe uma questão até, vamos dizer, legal, né, com relação a isso, apesar de que a casa está muito em silêncio, a gente não sabe o que vai acontecer, esperamos que não caia no esquecimento e de uma forma que ninguém fale nada. Mas existe uma questão assim, quando teve o rompimento da lagoa lá, que recebia os efluentes, tá, não é como toda obra, você não faz a obra e deixa de dar manutenção, deixa de monitorar ela, né? Porque isso provavelmente talvez se fosse monitorado aquela lagoa, saberia-se que ou ela estava sobrecarregada, ou ela tinha algum tipo de instabilidade, que num caso de chuva extrema, como a gente aconteceu, poderia levar ao rompimento, tá? Aí a casa pode dizer assim, mas foi uma catástrofe, foi um acidente, porque choveu no mês de janeiro mais do que, né? A IPAGRE falou já que bateu todos os recordes de chuva de janeiro e a gente não tinha como imaginar isso. Mas, na verdade, toda obra ela tem que ter um plano para condições extremas, tá? Então, assim, olha, choveu muito mais do que acontecia. A gente está num momento de mudanças globais, onde um dos indicativos é que, por exemplo, chuvas que antes eram bem distribuídas ao longo do ano, numa determinada região, ela pode, aquele volume todo que antes chovia, sei lá, em 6 meses, começar a chover tudo aquilo em um mês só, tá? E isso que aconteceu aqui leva muito a crer para uma tendência que está disso acontecendo aqui na ilha, tá? Na região de Florianópolis, né? E arredores, de certa forma. E então, não tinha como prever. Não, mas é uma coisa que você tem que se acontecer. Você não pode ter uma obra pensando que só nas condições ideais, só nas condições mais médias, né? Olha, a média de chuva é essa, nessas condições ela funciona. Não, mas se eu tiver um pico de chuva, se eu tiver um pico de ventos, eu tenho que a estabilidade daquele local tem que ser considerado levando em consideração esses extremos, tá? Como qualquer obra, como se fosse um prédio, como se fosse uma ponte, tá? Você tem que levar em consideração momentos extremos para ver até quando aquilo vai aguentar, tá? Então, existe uma responsabilidade com relação a manter aquela região. Teve um acidente. A recuperação e tudo isso, pelas nossas legislações, tem que ver como é que são os detalhes de como é que é o contrato com a Kazan, mas ela é responsável por atender as famílias, né, que tiveram as casas, por atender, por exemplo, quem não vai poder mais pescar na lagoa, tudo isso, existe uma responsabilidade dela, indiferente de a gente dizer que se está contaminado, se está impactado, tá? E, em função da sua questão, tá ok, o que você levantou ali
tá? Que foi analisando o ocorrido, você pegou os conceitos do que foi dado no vídeo, né? E você considerou, né? No vídeo a gente fala, o exame fala, ocasionado pelo homem, entrada em função da atividade do homem. Foi isso, foi. A lagoa não era algo natural. A lagoa que estourou, né? Ela foi construída em função da gente estar aqui, a gente precisa de um sistema de coleta de tratamento de esgoto, e ela é resultado da ação antrópica, tá? Então, tá ok sua resposta. Beleza, prof. Eu só fiquei meio assim de ter escrito, tipo, no sentido de, tô ocupando a casa, e aí eu tô falando besteira, assim, né? Mas tá bom, então, obrigado, deu pra entender melhor. Tá. Agora sim, pessoal, apesar de, na definição de poluição é que se fala de entrada pelo homem, tá? Em contaminação não se fala de entrada pelo homem, mas na verdade está associado também com a entrada pelo homem. Se a gente for pensar que contaminação é nível acima daquele considerado natural para aquele ambiente, o que causa isso? Direto ou indiretamente, é a atividade humana. Quem é que está mudando o ambiente? Né? Quem é que muda o ambiente de uma forma drástica? Quem vai lá e constrói um porto, constrói uma ponte, constrói um prédio, constrói um condomínio em cima da duna? Quem é que vai lá e enche de barco a praia? Né? É o homem. Então, hoje, quem é que causa um desequilíbrio ao sistema? É a gente. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida, algum comentário? Todo mundo de boa, então? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Tudo ok? A Franciele falou. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Qualquer... tá, Bárbara. Beleza, você quer tirar dúvida agora, Bárbara? Bom, se você quiser escrever também depois, ao longo do dia, pode ficar à vontade. Então, encerro aqui, pessoal. Até amanhã, tá? Tragam suas dúvidas para a atividade e a gente se fala mais. Abraços. Vou desligar a gravação.